Mediunidade no lar. Não abandones a tarefa mediúnica no lar, a pretexto de te encontrares em círculo reduzido. Muita vez, a popularidade não passa de amargosa aprovação. Ainda que te encontres ao lado de um ou dois companheiros somente, reúne-te com eles em nome do Senhor, que designará mensageiros de amor e luz para o serviço de amparo ao teu esforço no bem. Como realizar a grande jornada se não nos dispomos a dar os passos do início? As gotas d'água trazem o grande rio e notas minúsculas compõem a sinfonia magistral. Recorda a bênção do alívio ao desencarnado infeliz, a assistência ao companheiro que chora e a proteção à criança enferma. Lembra-te da palestra que ajuda a quem sofre, da ideia aparentemente sem importância que brilha repentina em tua boca para a solução dos problemas difíceis, do estímulo que podes acender num coração desanimado, e trabalha sempre. Ninguém pode imaginar, enquanto na Terra, o valor, a extensão e a eficácia de uma prece nascida na fonte viva do sentimento. A tranquilidade de muitos procede sempre do esforço de alguns poucos. A mediunidade no lar, quando ligada à inspiração do Evangelho, realiza infinitos milagres de trabalho e contentamento, bom ânimo e carinho. Atende, acima de tudo, às lições do bem. A caridade é Jesus conosco. A mão que escreve um livro nobre e respeitável é generosa. Todavia, a mão que socorre a um doente é sublime e santa. O coração que compreende e ajuda supera em grandeza a inteligência que estuda e ensina. Se o abençoado instrumento da paz e da alegria daqueles que te rodeiam, no silêncio e no anonimato do trabalho espiritual, em casa, podes hoje semear a glória e a felicidade que amanhã brilharão em tua alma eternamente. Emmanuel, no livro Relicário de Luz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Versão moderna. E respondendo ao companheiro que lhe havia solicitado a tradução do Sermão do Monte em linguagem moderna, o velhinho amigo deteve-se no capítulo 5 do apóstolo Mateus e falou com voz cheia e vibrante. Bem-aventurados os pobres de ambições escuras, de sonhos vãos, de projetos vazios e de ilusões desvairadas, que vivem construindo o bem com o pouco que possuem, ajudando em silêncio, sem a mania da glorificação pessoal, atentos à vontade do Senhor e distraídos das exigências da personalidade, porque viverão sem novos débitos no rumo do céu que lhes abrirá as portas de ouro,
segundo os ditames sublimes da evolução. Bem-aventurados os mansos, os delicados e os gentis, sem reclamação e sem gritaria, suportando a maledicência e o sarcasmo, sem ódio, compreendendo nos adversários e nas circunstâncias que os ferem, abençoados aguilhões do socorro divino, a impeli-los para diante na jornada redentora, porque realmente serão consolados. Bem-aventurados os mansos, os delicados e os gentis, que sabem viver sem provocar antipatias e descontentamentos, mantendo os pontos de vista que lhes são peculiares, conferindo, porém, ao próximo o mesmo direito de pensar, opinar e experimentar de que se sentem detentores, porque respeitando cada pessoa e cada coisa em seu lugar, tempo e condição, equilibram o corpo e a alma no seio da harmonia, herdando longa permanência e valiosas lições na terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, aguardando o pronunciamento do Senhor, através dos acontecimentos inelutáveis da vida, sem querelas nos tribunais e sem papelórios perturbadores, que somente aprofundam as chagas da aflição e aniquilam o tempo, trabalhando e aprendendo, sempre com os ensinamentos vivos do mundo, porque, efetivamente, um dia serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, que se compadecem dos justos e dos injustos, dos ricos e dos pobres, dos bons e dos maus, entendendo que não existem criaturas sem problemas, sempre dispostos à obra de auxílio fraterno a todos, porque no dia de visitação da luta e da dificuldade receberão o apoio e a colaboração de que necessitem. Bem-aventurados os limpos de coração, que projetam a claridade de seus intentos puros sobre todas as situações e sobre todas as coisas, porque encontrarão a parte melhor da vida em todos os lugares, conseguindo penetrar a grandeza dos propósitos divinos. Bem-aventurados os pacificadores, que toleram sem mágoa os pequenos sacrifícios de cada dia em favor da felicidade de todos, que nunca atiçam um incêndio da discórdia com a lenha da injúria ou da rebelião, porque serão considerados filhos obedientes de Deus. Bem-aventurados os que sofrem a perseguição ou a incompreensão por amor à solidariedade, à ordem, ao progresso e à paz, reconhecimento, acima da epiderme sensível, os sagrados interesses da humanidade, servindo sem cessar ao engrandecimento do espírito comum, porque assim se habilitam à transferência justa para as atividades do plano superior. Bem-aventurados todos os que forem dilacerados e contundidos pela mentira e pela calúnia, por amor ao ministério santificante do Cristo,
fustigados diariamente pela reação das trevas, mas agindo valorosos com paciência, firmeza e bondade pela vitória do Senhor, porque se candidatam desse modo à coroa triunfante dos profetas celestiais e do próprio Mestre, que não encontrou entre os homens senão a cruz pesada ante da gloriosa ressurreição. A essa altura, o iluminado pregador passeou o olhar percussiente e límpido sobre o nosso grupo e, finda ligeira pausa, fixou nos lábios amplo e belo sorriso, rematando serenamente: rejubilem-se cada vez quantos estiverem nessas condições, porque hoje e amanhã são bem-aventurados na terra e nos céus. Em seguida, retomou o passo leve para a frente, deixando-nos na estranha quietude e na indagação e manifesta de quem se dispõe a pensar. Irmão X, no livro Relicário de Luz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Versos aos enfermos. Escuta a provação que te visita, na estreita cruz do leito que te isola, e recebe na dor a santa esmola da bondade de Deus, pura e infinita. Bendita seja a lágrima, bendita a ulceração que punge e desconsola. Glorifiquemos a sublime escola que encontramos na carne enferma e aflita. Enquanto o corpo chora e desfalece, usa a meditação, a calma e a prece no reconforto da alma dolorida. Sofre, louvando as privações e as chagas, e encontrarás na sombra em que te esmagas a eterna claridade de outra vida. Jesus Gonçalves, no livro Relicário de Luz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Do coração materno. Meu filho, Jesus nos abençoe. Muito satisfeita com a sua jornada de luz, peço a Deus enriquecer o seu caminho de paz e trabalho, como sempre. Meu filho, a caridade será sempre o nosso templo de salvação. Seus altares são os corações necessitados do próximo, onde podemos e devemos acender o círio de nossa devoção ao Supremo Bem. Agora, nos anos últimos, sinto que encontramos na sublime virtude o nosso abençoado santuário de serviço para as tarefas que nos cabe realizar. Aí na terra, espessa é a neblina que nos obscurece a visão, quando nos falha o esclarecimento justo. Venerável é a Igreja que nos orientava a fé religiosa, pelos seus títulos do passado. Mas a Igreja a que servimos noutro tempo é semelhante a palácio brilhante, todavia, sem calor que nos aqueça o espírito enregelado nas experiências do mundo.
Como desejaria, hoje que consigo divisar alguma luz, conduzir aos nossos o archote aceso de nova esperança. Contudo, meu filho, qual acontece a você mesmo, sou constrangida a esperar o tempo, contando com a divina misericórdia. Não esmoreçamos, porém, o mesmo benfeitor celestial que nos atendeu às necessidades há de socorrer aqueles a quem amamos. Nesse sentido, esperarei sempre pela sua boa vontade, seu carinho e seu sacrifício. Companheiro e filho ao mesmo tempo, seus braços me auxiliarão a remover os tropeços da senda, para que a luz de novo entendimento felicite os corações inovidáveis que marcham para a frente, ao lado dos nossos. Sinto-me renovada e fortalecida ao seu lado, na tarefa de assistência aos nossos irmãos menos felizes. Creia que o seu esforço no amparo aos nossos irmãos rancenianos constitui para sua mãe uma bênção do céu. Avancemos, meu filho, distribuamos o amor de Jesus através dos recursos ao nosso alcance. Sustentemos a chama sem nos voltarmos para trás. Jesus é o nosso divino guia. Nada temamos. No dever bem cumprido reside a nossa vitória. Receba, pois, com as minhas saudações aos nossos amigos presentes, todo o coração cheio de carinho e de saudades de sua mãe e serva de sempre, Laurinda. No livro Relicário de Luz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nosso eu. Nosso eu é uma concha de trevas que não nos deixa perceber, senão a nós mesmos. Espelho mentiroso que a vaidade forja na esfera acanhada de nosso individualismo. Reflete exclusivamente os nossos caprichos e os nossos desejos, impedindo a penetração da luz. Aí dentro, nossas dores, nossas conveniências e nossos interesses surgem sempre exagerados, induzindo-nos à cegueira e ao isolamento. Mas o Senhor, que se compadece de nossas necessidades, concede-nos, com a cruz de nossas obrigações diárias, um instrumento da libertação. Suportando-a com fé e valor, entre os dons da confiança e as bênçãos do trabalho, crucificamos cada dia uma parcela de nossa personalidade inferior, a fim de que nosso espírito, gema preciosa e eterna dos tesouros de Deus, possa ser lapidado para a imortalidade gloriosa. Meimei, no livro Relicário de Luz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier.